Vamos lá, senhores. Mais um vídeo aqui iniciando, canal Bravos, professor Felipe na área. Antes de darmos sequência, que eu queria que você se inscrevesse no canal, ajuda a gente a bater aí 1000 inscritos aí até o final do ano. E o tema de hoje aqui desse vídeo introdutório aqui é parar de fingir que está estudando e estudar de fato. Não é uma videoaula de conteúdo concreto em si, mas é mais uma maneira de ajustar o seu foco e realmente estudar, beleza? Então vamos dar uma passada aqui por cima aqui o que a gente vai bater hoje. A gente vai falar um pouco sobre a ilusão da produtividade, entender um pouco o cérebro, técnicas e estratégias eficazes, superar obstáculos e manter a motivação. Vamos ter uma conclusãozinha rápida e dar umas dicas adicionais. Tudo que eu vou falar aqui, lembrando, rapaziada, é embasado em referências bibliográficas. Não estou tirando da minha cabeça. Tem estudos sobre isso e no final eu vou deixar eles aqui para vocês, como complemento do vídeo. Né, rapaziada? Então, pare de fingir que está estudando e foque no que realmente importa. Então, quantas vezes você já ficou cronometrando horas líquidas, quantidade de questões resolvidas e publicando em grupos de WhatsApp, publicando em stories, esperando a aprovação dos outros? Quantas vezes você já se passou por isso? Quantas vezes você já tirou foto com post-it? Quantas vezes você já tirou foto naquela hora que você está tendo uma introdução a uma videoaula e você começa a escrever e imprime o que o professor pediu para você imprimir e você publica dizendo que está no foco, mas realmente você não está no foco, você está viajando, você está de frente para o computador e de repente você está pensando em coisas paralelas. Então, rapaziada, a ilusão da produtividade às vezes pode mexer com você e às vezes pode não estar mexendo com você. Se você é uma pessoa centrada, se você é uma pessoa concentrada e se você é uma pessoa capaz de fazer uma autoanálise de si próprio. Já vi muitos concurseiros com a falsa ilusão de produtividade. Tantas horas líquidas, dashboard de cursinho, dashboard daquilo outro. Respondi 1000 questões. Rapaziada, nada disso é importante. O importante é a concentração. O importante é você fazer a autoanálise e saber se você foi produtivo ou não. Vai ter dias que você vai estar produtivo e vai ter dias que você não vai estar produtivo. Vai ter dias que você vai ter um aumento maior de foco e vai ter dias que você não vai ter foco nenhum. E isso é normal. Você vai ter que lidar com esse jogo aí durante toda a sua jornada de estudos. Você vai ter que estar o tempo inteiro se fazendo uma autoanálise. Hoje eu estou legal. Hoje eu respondi 10 questões com muita absorção. E as 10 questões que eu errei, eu já fui fazer a minha revisão e documentei aquilo no meu resumo para não errar mais. Diferente do cara que respondeu 100 questões certo e errado, certo e errado, certo e errado, certo e errado e não absorveu nada. E no final do dia, ele publica no seu stories ou no seu feed de Instagram que ele está respondendo 100 questões por dia e que uma hora a conta vai fechar. Rapaziada, nesse jogo de ilusão de produtividade, não se compare com os outros. Não se compare a sua jornada com a jornada do próximo. Não compare o que você está fazendo com o que estão publicando nas redes sociais. Tudo que tem no Instagram lá é maquiado. Tudo que está no Instagram, ele vem com uma música de fundo para te causar uma sensação sensorial mais apurada e você ter noção diferente do que de fato realmente acontece. Você vai procrastinar, isso é normal, você vai ter que entender o seu momento de procrastinação e você vai ter que saber o que é que vai parar com a procrastinação.
Você vai ter momentos que vai estar focado, de repente vai vir uma distração se você tem filho, se você está fazendo uma faculdade, se você está passando por um problema no trabalho, e você vai ter que colocar na balança o que é que você vai ter que fazer, qual que é a tomada de decisão mais importante naquele momento. Eu preciso resolver logo isso para me voltar para o meu estado de pico de concentração, ou eu tento voltar para o meu estado de pico de concentração e deixo aquele problema ficar me sabotando aqui na minha orelha o tempo inteiro. Então, como que eu lido com isso? Como que o professor Felipe lida com isso? Rapaziada, eu tenho momentos de pico, eu tenho momentos de procrastinação, eu tenho momentos de distração. E hoje, após os 30 anos, né, eu já tenho mais de 30, eu consigo fazer essa autoanálise aí com maior sensatez. Pô, eu tenho um problema que está mastigando muito o meu juízo e eu não consigo voltar para o meu estado de pico naquela hora. Então, eu resolvo logo o problema e depois volto para o meu estado de pico de concentração. Pô, ter um filho, ter uma família, não conseguir dormir à noite direito, vai ser eficiente eu sentar na cadeira e tentar introduzir muito conteúdo na minha cabeça, 1 hora de estudo, 1 hora e meia, vai ser eficiente? Não, não vai ser eficiente. Se eu passei por uma noite mal dormida de ressaca e na hora que eu sento na cadeira para me estudar, eu consigo fazer essa análise que não está sendo eficiente, não estou absorvendo, aquele momento eu não faço e eu vou resolver isso. Como que eu vou voltar para o meu estado de pico? Pô, eu preciso tirar um cochilo de 5, 10 minutos para dar uma refrigerada no meu cérebro. Eu vou lá, eu tiro esse momento, eu escuto uma música relaxante, uma lo-fi baixinha, e aí eu volto para o meu estado de pico novamente, sento e estudo, beleza? Então, você tem que fazer essa autoanálise o tempo inteiro. Você vai ter que estar distribuindo o que é mais importante nesse momento e o que é mais importante nesse momento. Qual que eu vou resolver primeiro para me voltar para o meu estado de pico, para me fazer aquilo da melhor maneira possível. De nada vai adiantar, rapaziada. De nada, você que está vendo esse vídeo aqui, de nada vai adiantar você publicar no seu dashboard para os outros verem que você tem 2 horas líquidas de estudo de constitucional, sendo que você passou 2 horas ali, passageiro da agonia, viajando, o professor falando e você imaginando a morte da bezerra. Rapaziada, o pouco bem feito é melhor do que o muito mal feito. Sempre e sempre vai ser isso. Então, estatísticas mostram isso. É melhor você responder 10 questões de maneira focada, com afinco e resolver elas de maneira ativa. Errou, caiu no resumo para ver, opa, é isso daqui, do que você responder 100 questões, certo e errado, só passando, como se fosse um jogo de videogame. E aí no final do dia você vai ver um stories do cara, o cara, pô, respondeu 100 questões, eu respondi só 10, e você se compara com ele, e pô, tô atrás desse cara, tenho que responder mais. Rapaziada, tem alguns professores, tem alguns policiais rodoviários federais que estudam por questões, e eles falam, pô, eu não estudava mais do que 2 horas por dia. Eu não fazia mais do que 20 questões por dia bem feitas. Era a hora que eu sentia que eu ainda estava com pico de atenção. E depois das 20, o meu pico de atenção caía. Era hora de eu dar uma pausa, tomar um café. A famosa técnica Pomodoro, 25 minutos de foco, 5 minutos de intervalo para dar uma refrigerada. Ou se você sente que consegue ir um pouco mais, vai ter dias que você vai um pouco mais do que 25 minutos e você mantém. E vai ter dias que você não vai conseguir responder 20 questões de maneira focada, com absorção de conteúdo de maneira ativa e produtiva. Então, o primeiro tópico aqui, a ilusão da produtividade. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Se não, você está passando. E se não, você ainda vai passar. É importante você saber disso. Você tendo noção desse conhecimento, você vai entender aquele momento ali. Então, vamos passar aqui para a parte do cérebro e aprendizagem, né? Como que o cérebro aprende? Eu já tenho falando sobre isso alguns vídeos atrás aí. Tem uma sequência de vídeos para você ver no canal, né?
essa sequência de vídeos que não é tão voltado para aula específica, mas de estratégia. Pô, eu preciso de estratégia, eu preciso de treino, eu preciso saber qual é o passo a passo para me absorver melhor aquele conteúdo de aula específica. Então, processos de memória e aprendizagem de forma simples e didática é basicamente isso, rapaziada. Você tem que estudar de maneira ativa os seus erros, você vai revisar os seus erros, por que você está errando e documentar. O cérebro funciona descansado e nutrido. De nada vai adiantar você responder 100 questões de maneira cansada e de nada vai adiantar você estudar de ressaca, de nada vai adiantar você estudar naquele momento que você está tendo um pico de desconcentração, com muitos problemas na sua cabeça, de nada vai adiantar. Então, alguns mitos sobre inteligência e capacidade de aprender é esse daí, você ficar se comparando com outro, você ficar se comparando com o cara que está publicando no grupo que você está participando. Rapaziada, o cara nunca vai publicar o que ele está passando, qual o problema que ele está passando. Ele sempre vai publicar querendo se amostrar e dizer que está um patamar acima de você. Então não se compare com os outros. Os perigos das multitarefas, né? Demonstrar como que a multitarefa e a concentração e retenção de informações, o que eu estou falando há um pouquinho atrás aí. Se você sente que aquele momento que você sentou para estudar tem algo que está atrapalhando você estudar, resolva o problema, que não vai ficar mais mastigando o seu ouvido e o seu cérebro, e volte para o seu momento de pico e estude, seu pico de concentração. Então, seu cérebro dividido e seus impactos de aprendizagem. Quando você estuda de maneira focada, e você, ao momento do estudo, você vai fazendo a sua revisão no que você está errando, e você vai fazendo paralelos e imaginando o que aquilo está, por que é isso, por que é aquilo. Vou botar essa questão que eu errei como se fosse uma cena do meu dia a dia, do meu cotidiano. Aquilo vai ficar gravado no seu cérebro de uma maneira que você não vai esquecer mais. Então, evite multitarefas. É isso. Se o seu filho chorou, vai lá, resolva e volte. Aconteceu alguma coisa no trabalho e você precisa fazer aquilo porque vai ter alguém importunando você, resolva aquilo e volte. Dê prioridade para o momento de absorção de conteúdo ser inteiramente limpo, ser inteiramente massivo. 30 minutos de absorção de conhecimento massivo, de maneira limpa, ativa, é muito melhor do que 10 horas estudadas de qualquer jeito. Leve isso para sua cabeça. Então, algumas técnicas e estratégias, sempre falo aqui em como montar sua estratégia, é você ter um cronograma bem desenhado. Se você está estudando para carreiras policiais, para polícia civil, é o caso daqui da jornada do Piauí, eu vou mostrar para você aqui na tela um exemplo de um modelo eficaz de cronograma de estudo. Olha aí, esse cronograma aqui é do professor GD, cara que está dominando aí segunda-feira, minha primeira etapa de missão, 1h30 de questão de informática, e a minha segunda missão do dia, 1h30 de questões de legislação especial. Eu terminei isso daqui, a minha missão está cumprida. Desse jeito aqui eu tenho um cronograma. Desse jeito aqui eu não estudo ao esmo. Desse jeito aqui eu sei o que é que eu tenho que fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então isso é um cronograma de estudo de maneira específica, para você não cair no erro de não ter estratégia e não conseguir bater todo o edital. Então, define metas. Eu tenho que fazer isso no período da manhã, tenho que fazer isso no período da tarde, eu tenho que fazer isso no decorrer da semana. Eu dividi o meu edital em 13 semanas, eu tenho que bater todo ele em 13 semanas. Se eu não conseguir bater ele, eu tenho que dar uma acelerada. Então, ferramentas e aplicativos para auxiliar no planejamento do estudo, rapaziada. Você tá no YouTube, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, você vê o cara pagando flashcards, pagando plataforma tal que te dá horas líquidas e X e aquilo e tudo, galera, isso tudo você vai voltando aqui, ó. Você vai voltar na ilusão da produtividade. A única coisa que você precisa
A única coisa que você precisa de ferramenta é Word, Excel, questões e um professor dando aula. Somente isso. Você não precisa pagar plataformas que vão te dar horas líquidas, que vai fazer aquilo e aquilo outro, que vai te fazer mapas mentais por você, inteligência artificial. Você não precisa de nada disso. Você precisa de um Word, você precisa de uma folha de papel, de uma planilha de Excel, de um edital verticalizado e de um professor mentorando você. Só isso. Você tendo a sensatez e a autoanálise de saber isso, você está à frente da maioria dos concurseiros iniciantes. Então, algumas técnicas de estudo ativo, resumo em voz alta, alguns professores fazem isso, alguns estudantes de concurso de alto nível, eles, eles, eles se gravam dando aula, eles gravam no celular dando aula, explicando aquilo para alguém. Isso é a maneira que o seu cérebro ele concentra mais conhecimento e fixa, de maneira comprovada. Mapas mentais, mas os mapas mentais feitos por vocês, porque todo mundo tem conexões cerebrais diferentes, todo mundo consegue absorver um pouco conhecimento de maneira diferente, nem todo mundo são iguais, apesar de ter algumas coisas parecidas. Então, faça o seu próprio mapa mental, no caderno, no Word, no seu celular, faça. Método Feina, método Pomodoro, os picos de concentrações com momentos de relaxamento. Desse jeito aí você vai estar, eu vou falar para você, rapaziada, na corrida do concurso público, você vai estar 90% à frente dos concurseiros iniciantes que estão comprando material de todo mundo, que estão vendo vídeo no YouTube, que estão ansiosos, que não conseguem responder questões, só conseguem ver videoaulas. Desse jeito aqui você vai estar 90% à frente desses caras, brigando por qualquer vaga. Criando um ambiente ideal de estudos. Rapaziada, o seu ambiente ideal de estudos, eu já falei sobre isso, é um ambiente onde você vai evitar distrações, você vai ter uma iluminação bacana e uma postura, uma cadeira correta, nada de estudar deitado, nada de estudar escutando música deitado, você vai acabar pegando no sono. Então, cadeira de estudo, mesa, iluminação adequada, água. Reloginho contando o método Pomodoro, relaxamento. Reloginho contando o método Pomodoro, relaxamento. Papel, caneta e o seu cronograma imprimido na frente do seu computador. Beleza? Superando obstáculos e mantendo a motivação. Como já falei, vai ter dias que você não vai estar motivado, vai ter dias que você não vai estar com atenção, vai ter dias que a procrastinação vai estar vencendo você por causa de problemas advindos do seu cotidiano, e essa é a hora que você vai ter que identificar essas causas de procrastinação, resolver aquilo e voltar para o seu momento de concentração e foco no seu estudo. Novamente, 10 questões, 15 questões bem resolvidas, com pico de atenção, no qual você não vai esquecer mais delas, vai ser muito mais eficiente do que 5 dias de estudo empurrando com a barriga, sem saber onde está, pensando na morte da bezerra. Então, lidando com a procrastinação de maneira inteligente. Ninguém, cara, ninguém na face da Terra existente nesse planeta, na era moderna, não sabe, não que não sabe lidar com a procrastinação. Todos eles vão passar por momentos de procrastinação e passam, vão ter momentos de tédio, vão ter que lidar com tédio, vai ter momentos de ansiedade, vai ter que lidar com aquilo. E todas as pessoas eficientes que estão num grau acima, elas sabem lidar com isso melhor. Elas têm um controle emocional melhor. Elas colocam na balança esse jogo e conseguem balancear e vencem a corrida. Beleza? Já falamos sobre essas técnicas aí. Pomodoro é uma eficiente, uma recompensa. Pô, eu tô querendo comer uma pizza, mas eu só vou comer uma pizza se essa semana eu estudar de maneira eficiente. Pô, eu tô querendo fazer algo diferente, eu só vou fazer esse algo diferente
se eu conseguir voltar para o meu momento de pico de concentração e estudar isso daqui. Então você está negociando com você o tempo inteiro. Pequenas vitórias, pô, bateu o edital de português, compartilha. Comemora. Entendeu aquele assunto de crase que estava difícil para você ou de raciocínio lógico? Comemora. Comemora. Se sente feliz, se auto-recompensa. A importância de ter um propósito claro nos seus estudos, rapaziada, vai te manter no foco. Se o propósito é esse, ele consegue te tirar de todos os problemas que tem advindos do seu cotidiano e te manter na linha de novo do teu propósito. Teu propósito é passar na prova da Polícia Civil? Teu propósito é passar na Guarda Civil Municipal? Teu propósito é passar no concurso de carreira policial do seu estado? Então, seu propósito é aquele, vai acontecer diversas coisas paralelas tentando tirar daquele propósito. E o teu propósito tem que ser muito maior do que as para conseguir te botar na linha de novo e tu remar em direção ao teu propósito. Então, conclusão do vídeo de hoje aí, rapaziada, você para de fingir que está estudando, porra, e estuda de verdade. Reforçando os principais tópicos que a gente já falou sobre isso daqui. Lidando com o cotidiano, lidando com problemas, lidando com a procrastinação, lidando com o tédio, é você fazer uma autoanálise e ter um controle emocional mais afinco, ele ter um controle emocional mais apurado, beleza? Então algumas dicas adicionais aqui, seja consistente, 10 questões todos os dias de maneira bem feita é melhor do que 15 dias de estudos empurrando com a barriga. Referências bibliográficas, rapaziada. Livros Mente Zen, Corpo em Forma. Faça da sua mente um imã. A Arte de Aprender, O Poder do Hábito. Artigos científicos no quais eu tirei o que eu ia falar nesse vídeo aqui para vocês, né? Site Cielo, PubMed, Google Scholar. Palavras-chave desse vídeo: neurociência e aprendizagem, plasticidade cerebral, técnicas de estudo, memória, atenção e foco. Aqui do Eslen Delannoy, que é o fisioterapeuta, não, ele é um terapeuta, nem sei o que ele é, cara, mas ele tem o reservatório de dopamina aqui no YouTube, um dos maiores canais do Brasil que fala sobre isso, estudo, como lidar com o dia a dia, como lidar com ansiedade. Então, recomendamos. E é isso daí, rapaziada. Até o próximo vídeo.